E eu queria falar hoje sobre a bênção do compromisso com a igreja. Amém, queridos? Muito se fala negativamente sobre as igrejas hoje em dia, é ou não é? Mas a bênção de você fazer parte de uma igreja é maravilhoso. Quantos entendem assim? Não é verdade? Você se desenvolver. Eu cheguei na igreja, eu era um adolescente. Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada da realidade que eu cheguei para a realidade que hoje eu vivo. E eu quero te desafiar hoje a nós conhecermos um pouco desse conceito bíblico, né? Então, quando a gente começa a compreender esse conceito da importância da igreja na vida de um verdadeiro cristão, é muito profundo isso, é ou não é? A importância da igreja na vida de um verdadeiro cristão, porque o que tem muita gente aí, antigamente, irmãos, quem é das antigas, o camarada dizia: eu sou desviado. Ele assumia que ele estava em pecado. Hoje não, é o desigrejado, a culpa é da igreja, ele não tem culpa nenhuma, ele é ou não é? Mudou ou não mudou o contexto? E vão depreciando. Aí o cara pregava para o cara mudar de vida, o cara mudava de vida. Hoje o cara prega alguma palavra confrontadora, em vez de o cara mudar de vida, ele muda de igreja e permanece no pecado. É uma realidade que está aí. Se falar uma palavra que é muito chocante assim, as pessoas vão mudando. Tem igreja para tudo quanto é gosto. Mas a igreja de Cristo e os verdadeiros cristãos, eles sabem a importância que tem a igreja de Jesus. E aí eu queria começar esse culto de gratidão, de celebração, 26 anos, né? A Ieve de porta aberta abriu o portal do céu. Jacó, eu lembro desse texto assim, queimando. Era um texto que a gente citava muito, né? Jacó dorme ali em Betel, faz o travesseiro dele de uma pedra, né? E aí ele diz, ele se acorda, ele tem a visão dos anjos subindo e descendo numa escada, né? E aí ele acorda e diz: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus. E aí, queridos, Deus abriu um portal aqui em Manaus, e a igreja do Evangelho Vivo é esse lugar, que é a porta dos céus, amém? E eu queria, nessa introdução, que você, agora, com esse coração grato pela igreja do Evangelho Vivo, se lembrasse a sua história dentro dessa casa espiritual, amém? Como você chegou aqui, né? Eu cheguei aqui, eu falo por mim, né? Não posso falar por ninguém. Mas eu estava drogado, era um adolescente sem futuro, muitos amigos meus morreram, mas eu recebi salvação nessa casa, amém? Me desenvolvi, saí, voltei hoje. Interessante que eu estou aqui servindo os irmãos, amém? Mas você tem a sua história, com a Ieve, sendo instrumento de Deus para a sua vida, né? Muitos chegaram aqui e receberam salvação como eu. Outros se reconciliaram com o Senhor aqui nessa casa, é ou não é, queridos? Poxa, pastor, eu estava mal, estava longe de Jesus, e a Ieve foi uma porta de reconciliação. Mudou a minha vida espiritual. Eu estava afastado, eu estava frio, eu estava sem longe assim, sabe, da casa do Pai. E aqui foi o lugar que o Pai me trouxe e eu me reconciliei com Deus. Pastor, eu não estava desviado, mas eu não tinha o meu propósito assim desenvolvido. Eu cheguei aqui, eu até crente eu era, mas aqui eu desatei no meu propósito. Eu comecei a desenvolver meu dom, meu talento, meu ministério, minha chamada. Tem gente assim aqui? Tem ou não tem, irmãos? E Deus foi me falando isso de manhã, sabe, queridos?
E assim, às vezes a gente precisa trazer à memória o primeiro amor. Diga, compromisso com a igreja traz muitas bênçãos. E eu queria ler aqui Efésios 4, 13 a 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Está falando aí do corpo, né? A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. 14. Para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Olha só, queridos, a igreja, compromisso com a igreja traz uma bênção. Mas tem muita gente vulnerável, irmãos. Tem gente sendo enganada. Tem gente que nem menino, não tem compromisso com a igreja, não tem a bênção do compromisso. É enganada, é lesada, é fraudada, é enganada. É ou não é, queridos? É uma geração que está meio louca. A igreja tem essas dificuldades. Mas quem tem compromisso com a igreja local não é que nem menino, não vai ser enganado por todo o vento de doutrina. Nós não estamos aqui sem nenhuma conexão, sem nenhum comprometimento, amém, queridos? Nós somos uma igreja bíblica, verdadeira, que crê no poder do Espírito Santo, que tem santidade, amém? Que tem princípios, e você está guardado debaixo dessa bênção da maturidade, né? Até que todos cheguemos. Versículo 13, o que diz aí? Até que todos, não é um maduro e uma geração de menino, não. Quem tem compromisso com a bênção do compromisso com a igreja, nos leva a ter maturidade. Olha aí, a bênção, que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, é na igreja que a gente amadurece. Ninguém consegue ser gente sem família. É na família que a gente amadurece, que a gente se desenvolve. É ou não é, querido? Tomando leitinho, sendo cuidado. E a bênção da igreja está nisso. Você está sendo cuidado, alimentado, bebendo leitinho. Depois o leite da palavra vira comida sólida. Depois você vai se desenvolvendo. E aí, queridos, eu te digo uma coisa. Se na igreja está difícil, ter uma família abençoada, fora da igreja está impossível, irmãos. Quem está fora da igreja, a família vai se acabar. Não é te aterrorizando, não é agora se sair da igreja vai... Não. Se na igreja está difícil, você ter uma família estruturada, abençoada, fora da igreja está impossível. Sinceramente falando, esse progressismo maluco aí, a sociedade líquida, né? Não existe valores, a pós-modernidade, a pós-verdade, não existe verdade, tudo é relativo. E a igreja vem com verdades, princípios e valores eternos. Hoje a gente não é a terapia, não sei o que, eu não sou nada contra, irmão, não sou contra nada, mas eu sou bíblico. Diga, a igreja é bíblica. É o princípio que está na palavra. E aí, queridos, a bênção do compromisso com a igreja. Diga, a bênção. Crescimento, maturidade. O que mais? Proteção, né? Proteção contra esses males. Atos 2, 42 e 46 fala um pouco da igreja primitiva. Perseverava onde? Na doutrina dos apóstolos. Olha aí, igreja bíblica. Ou seja, eles acreditavam. Queridos, a bênção de ter uma doutrina apostólica, aquela palavra que flui daqui, não é porque eu estou falando, mas é palavra que dá direção. Às vezes a gente está para perder a direção, está para ir para o buraco, está para eu vou mudar de rota, eu vou para... Aí você vem para a igreja e tem uma doutrina que vai te orientar, te conduzir. Doutrina dos apóstolos. Não é doutrina da pós-verdade, da pós-modernidade, da sociedade líquida, não. É doutrina, eles perseveravam. Naquele tempo já era difícil. Tinha muitas filosofias, tinha muitos sofismas, muitos falsos ensinos. Se você for ler o Evangelho, as cartas
dos apóstolos, você vai ver que eles estavam tendo direto que combater as heresias, é ou não é? E aí a Bíblia diz aí, ó, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não é o que o humanismo diz, o secularismo diz, o pós-modernismo diz, a filosofia da sociedade líquida diz, o progressismo diz, é o que a doutrina dos apóstolos diz. Amém? Família é família, homem é homem, e você nasceu para ser abençoado, e a tua casa, na casa do justo há prosperidade e riqueza, a sua descendência será poderosa na terra, amém? Seu pão, e aí por aí vai, né? Mas da doutrina dos apóstolos, na comunhão, olha só, irmãos, na comunhão, irmãos, todo mundo passa por vendavais, por tempestades na vida, todo mundo tem um dia mau, mas o dia mau, a tempestade se torna mais leve no meio da família, da igreja, é ou não é? A gente vê nos nossos grupos, né? O fulano está ainda agora mesmo, né? Nosso querido Zé Roberto e a Silvana falaram, poxa, a gente está com uma dificuldade, né? Não vamos estar hoje, mas a gente vai estar no online. Liga outro irmão e compartilha uma dificuldade. E a gente está junto, amém? Para compreender a realidade, a dinâmica social. Cada um tem uma realidade. Cada um vive uma realidade. E a igreja tem que ter essa sensibilidade. Eu falo e eu vou repetir isso, está me tocando muito. A gente tem que humanizar a nossa espiritualidade, né? É ou não é? Antigamente era uma espiritualidade meio maluca. Rapaz, eu vivi isso, irmão. Não posso. Se eu tiver doença, eu estou em maldição. Quantos lembram desses radicalismos, né? Aí se eu passar por um problema financeiro, eu estou endemoniado, o diabo está governando, né? Não tinha isso. Se eu brigar no meu casamento, porque o fulano ali não briga. Papo furado, deixa de migué, meu amigo. Todo mundo passa crise no casamento. Quem não passa está mentindo. Difícil. Mas tem gente que de cara lavada diz, eu nunca briguei no meu casamento. Meu amigo, deixa de onda, meu irmão. Vamos humanizar essa espiritualidade. Todo mundo tem divergência, não é verdade? Pode não ter briga, mas tem divergência. Vou fazer um termo mais suave, né? E aí, dentro da igreja da comunhão, irmãos, a gente enfrenta as tempestades da vida, não sozinho, Deus conosco e uma igreja que estende a mão, que abençoa e que ora e que ajuda mesmo às vezes, literalmente, né? Tira a mão, mete a mão no bolso, né? Que nem Tiago diz, né? Se tu vê teu irmão e está passando necessidade, diz, Deus te abençoe. Que fé é essa? Mas tem que meter a mão e dar o pão para o cara, dá o pix, faz alguma coisa. Pastor, eu não posso dar muito, pouco, dá o teu pouco, tira. Amém, queridos? Isso é comunhão, isso é viver, isso é a bênção. Diga, na IEV tem comunhão. A gente ajuda, irmãos, a gente ajuda, a gente luta junto, a gente, um ao outro diz se ajuda, o outro esforça-te, a gente está ali, um do lado do outro. Isso é bênção, amém, queridos? A gente tem problema? Tem divergência? Tem, como toda família tem, mas na hora, a família é assim, né? O cara briga, se desentende, opinião diferente, né? Oposição dentro de casa, né? Não, eu não vejo assim. Mas teve um problema, o que acontece? Todo mundo se une. É ou não é assim? Se une na hora. E aí isso é comunhão. No partir do pão, nas orações, nossos grupos aí de oração, toda hora a gente está orando. E ora pela IEV, pelos membros, ora por amigos da IEV, não é verdade? Tá fulano ali, está passando por isso, e a gente vai e faz aquela corrente de fé, de oração, e intercede, para que Deus venha abençoar. O que mais? 42 a 46, eu vou só ler para mim. Em cada alma havia temor. Irmãos, a igreja renova o nosso temor. Tem hora que a gente vai se contaminando no mundo, não, e vai relativizando, né? Vai, não tem nada a ver. Vai, toca, come, vê, vai ser que nem Deus. Mas a gente renova o nosso temor dentro da comunhão da igreja. É ou não é, queridos? Pecado é pecado, e a gente sai daqui, meu irmão.
eu estou errado, eu vou andar no temor do Senhor. A gente renova o temor. Em cada um havia temor do Senhor. E muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Queridos, eu já vi muito milagre aqui. Eu já vi Jesus fazer na minha frente, Jesus fazer através de irmãos aqui, simples. Já vi prodígios, expulsão de demônios. Se eu puxar no meu memorial aqui, vários. Amém? Curas milagrosas, várias, né? E diga para o seu irmão, a IEV é lugar, a igreja, compromisso da igreja é lugar de grandes milagres. Milagre não é essa indústria, olha, vem que a gente vai fazer agora um milagre. Não, milagre é algo inusitado, algo inesperado, algo inexplicável, amém? Que na hora ali, pá, não, aconteceu, mudou a história, mudou a sorte, mudou. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso fala da realidade da igreja. Estamos juntos, amém? Tudo em comum, a gente vai ter que evoluir muito espiritualmente, mas eles tinham, né? Mas pelo menos algumas coisas a gente tem em comum, né? Desafios em comum ali. Construir nossa sede própria é um desafio em comum. Muita gente já investiu muito nisso. É ou não é, queridos? Tirou, pá, e vamos juntos. E vamos abrir igreja juntos, e vamos abrir outras igrejas. E a IEV não vai ficar só nisso. Ainda é o começo da história. 45. Vendiam suas propriedades e bem distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Queridos, eu já vi, irmãos, várias pessoas, acho que você já viu, chegarem aqui necessitadas. E Deus vira a sorte dela, ela ser uma pessoa que desfruta de abundância. Aí era literalmente, né? Eles vendiam tudo e o suprindo. Mas não nessa literalidade, mas a igreja tem essa bênção. Quem se compromete com a igreja, hoje mesmo falando para o irmão perguntou para mim, pastor, o que é 3 princípios chaves para prosperar, né? Aí eu vou falar aqui do humano, do natural, meu irmão, tu encontrar uma demanda, um problema e resolver o problema de muita gente, tu vai ter retorno. Se tu não resolve nenhum problema, tu não vai ganhar dinheiro. Tem que resolver o problema. Segundo, tu tem que divulgar o problema que tu resolve, que se ninguém souber o que tu faz, tu não vender, ninguém vai. Terceiro, tu tem que ter uma meta de crescer. Eu quero crescer. Ninguém cresce também só, eu vou crescer. Não, eu quero ter um empreendimento, quero ter uma receita X, quero empreender. Aí agora vamos para o lado espiritual, meu irmão. Se compromete com o reino de Deus. Faz uma aliança com Deus. Seja fiel. Ajuda a obra de Deus. Amém? Deus, me dá prosperidade, que eu vou ser um grande cooperador com o teu reino. Eu vou te honrar. Porque tem gente que ganha dinheiro e vai querer ostentar, né? E dinheiro não é para a gente ficar se aparecendo. Dinheiro tem que ter propósito. Amém? Você ter uma vida de qualidade, você dar uma vida de qualidade para a tua família, você ajudar pessoas que estão necessitadas. E um grande propósito é ajudar a implantação do reino de Deus. É ser cooperador com o reino de Deus. E aí tá. Eles vendiam suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, eu estou falando da questão da necessidade porque quem está na igreja, eu nunca vi ninguém ficar pobre na igreja, né? Todo mundo fala, não, que a igreja rouba, que o pastor é ladrão, mas todo mundo que vem para a igreja, chega na igreja numa condição financeira ruim e se ele for fiel, congregar, estudar, trabalhar, também não vou dizer que vai ser mágica, vai prosperar, faz nada, fica só esperando. Não é assim também não, irmão. Aí é conversa fiada. Mas o cara trabalha, estuda, é fiel a Deus. Até para trabalhar e ser fiel, a igreja ajuda. É ou não é? Toda hora a gente é estimulado a servir a Deus. E no trabalho serve a Deus. E aí não tem necessitado. E acho que é o 46. O último 46. Agora, olha outra palavra, irmãos. 26 anos. Fala de perseverança. Diariamente perseveravam unânimes aonde?
no templo. A igreja da asa da celebração grande, amém? Da grande celebração. E aí o que ele fala? E partiu o pão de casa em casa e tomavam. Agora partiu o pão de casa em casa. A celebração do grupo pequeno, da intimidade, de onde a gente pode se conectar coração com coração, amém? De a gente pode ouvir as bênçãos e as dores, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, amém? Às vezes até esse versículo que Paulo ensina, né? Chorar com os que choram é fácil, mas se alegrar com os que se alegram às vezes é difícil. Às vezes a inveja, né, impede o cara se alegrar com os que se alegram. O irmão está bem e tal, mas a igreja verdadeiramente, a gente se alegra com quem se alegra, amém? Quando o cara cresce, quando ele tem alguma conquista, quando ele cresce financeiramente, quando ele casa, todo mundo ajuda, né? Meu irmão, casa fora da igreja, tu vai ver, mas casa dentro da igreja. É um te abençoa aqui, é um te abençoa ali, é um te abençoa com bênçãos materiais mesmo, é ou não é, queridos? É ou não é? A igreja é assim, queridos, te ajuda ali, nesse sentido. Partiu de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, todos os dias, né? Hebreus 10, 25, aí eu vou fazer algumas considerações. Hebreus 10, 25 agora o texto. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, querido, a congregação, a igreja, compromisso com congregar, e não somente congregar, admoestar, meu irmão, bora para o culto, vai lá, cara, vai ser o lugar da tua vitória lá. Você pode estar lá arrasado, devastado, passando o dia mal, mas vambora, cara, vambora que vai ser bênção para ti, amém? Congregar, não vou deixar, congregar fielmente. Irmãos, quantos já saíram de situações difíceis assim, né? De dilemas assim, eu não sei o que fazer, Deus, vou para a tua casa. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor meu e Rei meu e Deus meu, amém? Diga para o seu irmão, você tem a bênção de estar na casa do Senhor. A igreja do Evangelho Vivo é uma casa espiritual de Deus. Mas vamos lá, fazer algumas considerações. Como que eu desenvolvo esse compromisso? Primeiro, o desafio dessa igreja atual, da pós-modernidade, é verdadeiramente a formação de pessoas comprometidas com o Evangelho. É o nosso desafio. Tem muita gente que se diz cristão, mas que tem igreja, que se diz igreja, né? Tudo quanto é jeito, para tudo quanto é gosto. Mas o nosso desafio é levar cristãos a um real comprometimento com o Evangelho de Jesus. Mas como que eu vou demonstrar que eu tenho comprometimento com o Evangelho de Jesus? Sendo uma pessoa que tem compromisso com a igreja de Jesus, amém? É muito fácil eu dizer, olha, eu tenho compromisso com o Evangelho, mas eu não quero papo com a igreja. Igreja não sei o que, não sei o que, não sei o que. Existem igrejas mesmo que são falsas igrejas, heresias, né? Falsos ensinos existem. Mas não tem como negar que existe a igreja verdadeira de Jesus, amém? E nós somos ela. E aí essa é a tarefa da nossa formação. Jesus ordenou que nós fizéssemos discípulos de todas as nações. Mas que tipo de discipulado é esse? Ensinando a guardar e a obedecer todas as coisas que Ele, Jesus, ensinou. Ide por todo o mundo e fazei uma formação de discípulos comprometidos com o meu ensino, com o meu Evangelho, amém? Em todas as nações. Aí ele vai e aumenta esse compromisso. Faça o batismo, batizando em nome do Pai, do Filho, como sinal de compromisso. Nosso compromisso é com Jesus.
Diga para o seu irmão, a IEV é de Jesus. E o nosso compromisso é com Jesus. E a gente tem que levar as pessoas a se comprometerem com Jesus. Através do ensino de Jesus. Do batismo de Jesus, amém? Jesus se batizou. Poderia ele... João nem queria, né? Mas que cumpra-se toda a justiça. Que faça o que é devido. Aí, diga para o seu irmão, nosso treinamento, nosso investimento, nossa tarefa de discípulos é fazer pessoas se parecerem com Jesus. Discipulado não é, eu não sei você, mas eu achava que o cara tinha que ser parecido comigo. No tempo aí que eu não entendia bem o que era discipulado. O cara tinha que pregar igual eu achava que era assim. Discípulo de Jesus tinha que o cara vê, né, o cara sendo cópia do outro ali, mas é a reprodução de Cristo. As pessoas têm que parecer com Jesus, com os princípios dele, amém? Não é fisicamente, mas é ter o caráter de Cristo. É o nosso trabalho, treinamento. Esse é o nosso esforço de espiritualidade. Diga, a salvação é de graça. A maturidade, meu irmão, é negar-se a si mesmo, dia após dia, tomar a cruz e seguir o nosso Mestre Jesus. É ou não é, queridos? Preço do discipulado. Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Fora disso, é papo furado, é miguelagem. Quer ser discípulo de Cristo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diária e siga Jesus. Sofrimentos de Cristo. Paulo diz, eu cumpro no meu corpo os sofrimentos de Cristo. Ninguém quer sofrer por Jesus, né? Diga, IEV é uma igreja que tem consciência que o evangelho de Jesus é sofrer por amor do nome dele. Amém? É passar por aflições, é ter uma vida de renúncia do nosso eu, não é negar a si mesmo, que dói, né? Mas olha só, compreendendo a igreja, quando você compreende a igreja, você se envolve nela. Se você não compreende o que é a igreja, você vai ficar receioso de se envolver. É ou não é, queridos? Quando a gente não conhece, não sabe, não tem compreensão, fica difícil a gente se envolver. E aí a gente precisa fazer uma reflexão. O que é a igreja para você? Pergunte para o seu irmão aí. O que é a igreja para você? Pergunte dele aí. Interaja comigo. Acorda ele, eu sei que ele trabalhou o dia todinho, mas diga, meu irmão, o que é a igreja para você? O que é a igreja para você? Isso é uma pergunta importante. A igreja existe para quê? Isso é outra pergunta importante, né? Por que que a igreja existe? Agora, eu vou te dar um dado que as pesquisas recentes, né? Hoje já falei isso aqui, mas vale a pena repetir. De maneira geral, apenas 10% dos membros de uma igreja se envolvem em algum ministério. 90% do restante que frequenta a igreja, 90% das pessoas que vão à igreja são meros frequentadores. Isso é um dado, é um estudo feito. 10% são membros comprometidos com a igreja, que entendem, não? A igreja é um lugar que eu tenho que servir e que eu tenho que edificar. A igreja existe com o propósito de fazer a vontade de Deus, de glorificar Deus, amém? E aí eles se envolvem. 90% das pessoas que vão para a igreja são meros frequentadores, consumidores, e isso mostra o quanto é irrelevante para muitos que vão à igreja. A igreja não tem relevância. Agora olha aqui para mim, irmãos.
mais de 90%, aqui eu acho que 90% da igreja do Evangelho Vivo está envolvida no ministério local aqui. Amém? A gente está vivendo um dado diferenciado. Eu olhando aqui, 90% das pessoas estão envolvidas em ministério aqui. Isso é um sinal de crescimento, de maturidade, de comprometimento. Isso é um sinal que você entende. Por que que as pessoas, no contexto de igreja geral, amém, não se envolvem no ministério? Porque a igreja não tem relevância. Porque elas não sabem o que é a igreja, não sabem o papel da igreja. Por que que a igreja existe? Quantos estão entendendo isso claramente? Agora, se eu sei o que é a igreja, é o corpo de Cristo, é onde as pessoas vão ter a vida transformada. Porque eu fui transformado. Quantos foram transformados aqui, queridos? Irmãos, eu não sou perfeito, mas eu não sou mais o mesmo. Desde 1997, novembro, 2 de novembro de 1997, 6 de dezembro de 1997, eu era um menino, olhando para aquela água. Ponta Negra, sol de manhã ainda era tranquilo, né? A gente ficou ali cantando um louvor, e eu com uma bata branca ali, descendo, e pá, me batizaram. Minha vida nunca mais foi a mesma. Eu pequei depois que eu saí de lá. Caí até, né? Me desviei, estou desviado, mas estava desviado e Deus dentro de mim, me atraindo. 99 eu tive um encontro com Deus. Aí de lá para cá eu nunca mais disse estou desviado, né? Mas também não parei de pecar. Mas das drogas, que hoje está aí uma pandemia de gente drogada, é ou não é? De gente que vive, que vai. Outro dia eu vi uma senhora mandando prender o filho, porque o filho está levando tudo da casa dela. A mãe indo na delegacia dizendo: prende meu filho, que ele está levando tudo. Gente, no Facebook, não compre nada do meu filho, ele está roubando tudo de casa. Eu me lembro disso, né? Eu ficava doido, querendo droga. Só não roubei porque não tinha essa índole, né? Mas tirava a roupa do guarda-roupa que tinha sido dada pelos meus pais. Ia na boca de fumo. Ia no colega: compra aqui, cara, uma camisa de 100 reais. Meu irmão, me dá 20 reais aí, cara. Aí não conseguia vender, meu irmão chegava lá na boca: meu irmão, pega isso aí, me dá uma parada aí. E nunca mais, queridos, para a glória de Deus, nunca mais eu tive nenhum desejo disso. Amém? E eu sei que o Jesus que mudou a minha vida continua transformando pessoas. Amém? Continua transformando pessoas da droga, da droga do orgulho, da droga da soberba, da droga da vaidade. Amém? De várias outras drogas, de depressão, de tristezas existenciais. Eu falo de vazio de alma mesmo, não falo nem de depressão de doença, estou falando de vazio existencial. Aquele oco dentro da alma. Que tem gente que vai atrás de cerveja, enche a cara de cachaça, mas o coração ri, ainda diz: estou muito doido e tal. Mas termina aquela parada e o cara se sente um zero, cheio de cachaça e vazio. Se enche a cara de droga e está vazio, porque só Deus, eu estou falando da existência mesmo, de saciar da água da vida, amém? Vai para a prostituição, faz ali aquela orgia, termina aquela prostituição, aquela sexualidade lá, aquele sexo sem limites, faz sexo, termina o sexo e ele está lá, vazio, porque o sexo não vai preencher, só Jesus preenche, amém, queridos? E quando você entende isso, tudo muda. E aí, meus amados, 1 Coríntios, eu vou encerrar com isso aqui, capítulo 12, versículo 12 a 14, olha o que a palavra nos ensina. Porque assim como o corpo é um, diga, a igreja é o corpo de Cristo. Assim como o corpo é um
E tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos o quê? Batizados em um corpo. Quer judeus? Aí Jesus, meu irmão, eu falei lá no reencontro, eu acho, né? Quando Deus disse para Abraão: Abraão, de ti farei uma grande nação. Aí eu vou fazer você como o pó da terra e como a estrela dos céus, né? Não sei se eu falei aqui na igreja, mas o pó da terra fala da descendência terrena, dos judeus. Mas as estrelas dos céus falam do Israel espiritual, da descendência espiritual de Abraão. Aí, meu amigo, volta lá o 13. Fomos batizados em um corpo. Quer judeus? Olha aí, não tem mais uma barreira religiosa. Só os judeus tinham aliança com Deus. Só os judeus eram o povo de Deus, o povo da aliança, do pacto, da lei, né? Mas não tem, meu amigo. Quer seja judeu, quer grego. Os gregos tinham a ciência, era o poder intelectual, né? Até hoje a filosofia grega impera no Ocidente, né? A gente vai estudar qualquer área das ciências humanas, está lá os filósofos gregos. Eles tinham poder intelectual, mas Deus não está nem aí para... Acabou, meu irmão, o poder intelectual. Agora, quer livre, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Então, Jesus veio formar a igreja, que é a família de Deus, que não tem barreiras, que não tem muros, que pode vir, ó, e beba, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então aí, Eve, graças a Deus pela essa igreja, que somos muitos, mas um só corpo, que é a igreja local aqui em Cristo Jesus. Agradecer a Deus, irmãos, por essa igreja local. Muitas lutas a gente enfrenta diariamente, né? Como família espiritual, a gente tem desafios. Às vezes eu olho e digo: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu não estou conseguindo cuidar nem de mim. Tem tanta coisa, tanto detalhe, tantas circunstâncias. Mas nós somos muitos que fazem parte de um só corpo, que é o corpo de Cristo. E Ele nos conectou. E a gente só vai funcionar juntos, amém? O corpo, se o braço sair, fica defeituoso e o braço apodrece e morre, né? Diga: o corpo de Cristo, a igreja do Evangelho vivo. Nós precisamos uns dos outros. Amém, queridos? Vamos agradecer. Senhor, obrigado. Faça uma oração de gratidão aí por esses 26 anos. Lembra aí do dia que você chegou nessa casa. Diz: obrigado, Senhor, porque naquele dia que eu cheguei aqui, a minha vida espiritual foi transformada. Ou eu fui salvo, ou eu fui reconciliado, ou eu fui ativado no meu propósito eterno. Eu casei aqui, Senhor. Aqui eu fiz a celebração do meu casamento. A minha família nasceu aqui. Aqui, Senhor, minha família foi restaurada. Aqui minha casa estava para ruir. As tempestades da vida, os vendavais estavam para desmoronar a minha família. A minha casa ia cair, mas o Senhor me trouxe. E eu recebi a palavra, eu pratiquei, e a minha casa está de pé, e a minha família está abençoada. Eu quero declarar: a IEV é um lugar de bênção nas famílias. A IEV tem um propósito claro e específico, que é levar Jesus Cristo, que é manifestar o poder de Deus na pessoa bendita do Espírito Santo. Espírito Santo, nós te damos toda a primazia. Faz o teu mover, Senhor. Não é por força, nem é por violência, mas é pelo teu Espírito que a IEV tem caminhado, diz o Senhor. É pelo teu Espírito que nós nos movemos, ó Pai.
e nós queremos ver, Senhor, cada ministério, cada serviço, cada entrega. Nós somos discípulos de Jesus, nós negamos a nós mesmos, nós tomamos a nossa cruz a cada dia. Isso fala de crucificar o nosso eu, de crucificar a nossa vontade e dizer: a igreja não está aqui na terra para satisfazer os seus prazeres, mas nós estamos aqui na terra, Senhor, para dizer, como Jesus disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu dele beba. Contudo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha, Pai. Consuma, Senhor, Naieve. Nós oramos, Pai. Agradecemos pelo batismo, pelas pessoas que estão voltando para essa casa. Você que está voltando, querido, você é muito precioso, você é muito bem-vindo. E as outras pessoas que estão chegando, você que nunca tinha participado da IEV, nós ficamos muito felizes, e nós vamos ver novas pessoas vindo diariamente, dia a dia. A tua palavra diz que o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Nós declaramos sobre a igreja do Evangelho Vivo, dia a dia nós vamos ver pessoas sendo salvas.